Capítulo 15. O Sr. Collins não era exatamente o que se pode chamar de um homem sensato. E essa deficiência da natureza, pouco ou nada, fora auxiliada quer pela educação ou pelo convívio social. Passou grande parte da vida sob a orientação de um pai letrado e avarento. E embora tivesse frequentado uma universidade, conservara apenas os laços puramente necessários, sem que tivesse sabido cultivar qualquer conhecimento útil. A submissão em que o pai o educou conferiu-lhe originalmente grande humildade no trato, humildade essa que era agora poderosamente contrabalançada pela vaidade própria de um espírito fraco que vive isolado. O feliz acaso recomendara-o a Lady Catherine, e o respeito que ele sentia pela elevada posição da senhora, assim como sua veneração por ela, acompanhada de uma opinião muito boa de si próprio, da sua autoridade como clérigo e dos seus direitos como pastor, faziam dele uma mistura complexa de orgulho e subserviência, presunção e humildade. De posse de uma bela casa e de um rendimento mais do que suficiente, ele decidira se casar. E ao procurar a reconciliação com a família de Longbourn, tinha em vista uma esposa, pois pretendia fazer a escolha entre as jovens primas, caso elas se mostrassem tão bonitas e simpáticas quanto delas corria fama. Era este o seu plano quando falava em dever uma reparação por herdar os bens do pai delas. Na manhã seguinte, após iniciar uma conversa sobre seu presbitério e manifestar suas aspirações de encontrar para ele uma anfitriã em Longbourn, a mãe das garotas, entre afáveis sorrisos e encorajamentos vagos, o colocou de sobreaviso quanto a Jane. Deu a entender que a mais velha estava já praticamente comprometida com outro. O Sr. Collins tinha apenas de mudar de Jane para Elizabeth. Fez a mudança enquanto a Sra. Bennet atiçava o fogo da lareira. Elizabeth, que seguia a Jane tanto na idade quanto em beleza, sucedia-a naturalmente. A Sra. Bennet guardou a insinuação como um tesouro e, encantada, confiava que em breve teria 2 filhas casadas. Quanto ao homem de quem na véspera não podia ouvir falar, tinha-o agora em grande estima e consideração. A intenção de Lydia de visitar Meryton não fora esquecida, e as irmãs, com exceção de Mary, concordaram em ir também. O Sr. Collins, a pedido do Sr. Bennet, serviria de companhia, pois estava ansioso por se ver livre dele e ter a biblioteca inteira à sua disposição, o que não conseguira desde o café da manhã, uma vez que o primo seguira e lá se preparava para ficar, teoricamente ocupado com um dos maiores volumes da coleção, mas na prática, interpelando-o vezes sem conta a propósito da sua casa e do jardim, tal procedimento punha o Sr. Bennet fora de si. Na sua biblioteca, o sossego e a tranquilidade eram sempre garantidos, e embora preparado, como disse a Elizabeth, a enfrentar o disparate e a presunção em todos os outros cômodos da casa, habituara-se a encontrar ali o seu refúgio. Daí a sua pronta delicadeza em convidar o Sr. Collins a se juntar às filhas no passeio. Collins, quem mais se adaptava a uma caminhada do que a grandes leituras, mostrou enorme satisfação em fechar o volumoso livro e partir. Mantendo o estilo pomposo que lhe era peculiar, travou uma conversa destituída de todo o interesse, com a qual as primas, por mera delicadeza, colaboravam. E, enfim, chegaram a Meryton. As mais novas deixaram de lhe prestar qualquer atenção. Os olhos delas imediatamente se puseram a percorrer a rua em busca dos oficiais, e nada as faria desviar, a não ser um chapéu muito bonito ou uma musselina que constituísse novidade. Porém, a atenção de todas elas em breve se prendeu num jovem de aparência atraente, que elas não tinham visto antes, caminhando com um oficial no outro lado da rua. O oficial era o próprio Sr. Denny, cujo regresso de Londres
Lídia viera informar-se, e ele acenou ao vê-las passar. Bem impressionadas com a aparência do desconhecido, tentavam adivinhar de quem se trataria. Kitty e Lídia, decididas a descobrir, fingindo ir à loja em frente, atravessaram a rua e alcançaram a calçada oposta. Exatamente na altura em que os dois cavalheiros, que tinham voltado para trás, chegavam ao mesmo local. O Sr. Danny logo pediu licença para lhes apresentar seu novo amigo, o Sr. Wickham, que com ele regressara na véspera da capital, e que aceitara um cargo em seu regimento. Ao jovem só lhe faltava o uniforme para se tornar realmente irresistível. De inegável beleza, os traços eram delicados, a figura garbosa e as maneiras extremamente agradáveis. Após ter sido apresentado, iniciou uma conversa pronta e fácil, que era natural. Conversavam agradavelmente quando o barulho de cavalos lhe chamou a atenção para Bingley e Darcy, que nas suas montadas desciam a rua. Ao reconhecerem as senhoras do grupo, os dois cavaleiros imediatamente foram até elas e as cumprimentaram, segundo as formas usuais. Bingley era quem falava mais, e a senhorita Bennet era o seu principal objetivo. Iam a caminho de Longbourn para indagar sobre ela. O Sr. Darcy concordou com o amigo com um aceno de cabeça, e estava tentando não fixar os olhos em Elizabeth, quando eles subitamente se detiveram no desconhecido. Elizabeth, surpreendendo as expressões de ambos, ao encararem um ao outro, ficou pasma com o efeito de tal encontro. Ambos mudaram de cor, um empalideceu e o outro corou. O Sr. Wickham, passado alguns instantes, levou a mão ao chapéu, cumprimento esse a que o Sr. Darcy mal se dignou a retribuir. Que queria dizer aquilo? Era impossível adivinhar, mas impossível também não desejar saber. Pouco depois, o Sr. Bingley, sem parecer ter notado o que se passara, fez as despedidas e se afastou com o amigo. O Sr. Danny e o Sr. Wickham acompanharam o grupo até a porta do Sr. Phillips, e aí se despediram. Apesar da insistência de Lídia para que entrassem, e apesar de a própria Sra. Phillips reiterar o convite. A Sra. Phillips tinha grande alegria em ver as sobrinhas. Recebeu-as com um carinho especial, quando sua atenção e delicadeza foram reclamadas pelo Sr. Collins, que Jane lhe apresentava. Ela acolheu-o no seu melhor bom tom, que ele retribuiu de forma mais exagerada ainda, desculpando-se pela intrusão, sem que nenhum conhecimento prévio se tivesse verificado entre eles, mas que ele esperava poder justificar pelo seu parentesco com as jovens que ele acompanhava. A Sra. Phillips ficou extasiada perante tamanha boa educação, mas foi interrompida pelas exclamações e perguntas acerca do outro, sobre quem ela nada contou que as sobrinhas já não soubessem, apenas que o Sr. Danny o trouxera de Londres, e que ele iria desempenhar o cargo de tenente no destacamento. Disse ainda ter estado observando-o durante aquela última hora, enquanto ele por ali passeava. Ocupação essa que Kitty e Lídia teriam de bom grado continuado, caso o Sr. Wickham de novo surgisse. Infelizmente, ninguém mais passou ali, além de alguns oficiais, que, comparados com o recém-chegado, não passava agora de indivíduos desagradáveis e sem graça. Alguns deles jantariam com o Phillips no dia seguinte, e a tia prometeu convencer o marido a visitar o Sr. Wickham e convidá-lo também. Todos concordaram, e a Sra. Phillips salientou que teriam, entre outros, o sempre divertido e barulhento jogo de loteria, seguido de uma ceia leve e reconfortante. A perspectiva de tais prazeres encheu o grupo de regozijo, e se separaram numa boa disposição mútua. O Sr. Collins, ao abandonar a sala, mais uma vez se desfez em desculpas. O Sr. Collins fez a alegria da Sra. Bennet ao expressar sua admiração pela delicadeza
e pelas maneiras da senhora Phillips. Ele afirmava que, com a exceção de Lady Catherine e de sua filha, nunca lhe fora dado deparar com uma mulher mais elegante, pois ela não só o recebera com a maior cortesia, como também o incluíra formalmente em seu convite para o dia seguinte, mesmo que nunca o tivesse visto antes.